galera da TV Promove, meu nome é Jaqueline, sou estudante de Medicina Veterinária, segundo período. Estou aqui com a Bárbara Jaromes, também do segundo período, e com a Patrícia Guedes, do sexto período. Nós vamos falar da importância nutricional da alimentação dos peixes. A gente vai fazer umas perguntas para o Dr. Gabriel, ele é médico veterinário também e cuida da alimentação das tilápias. É importante ressaltar que cerca de 40% a 70% da alimentação do sistema de produção dos peixes é reservado para a ração. Então, isso é um custo muito alto para os produtores. Também é importante frisar que os peixes, eles possuem um sistema de converter esses alimentos, ou seja, esses nutrientes em energia, porque eles precisam de energia para poder, até mesmo no seu processo de reprodução, eles convertem os aminoácidos essenciais que eles produzem. Então, também é importante que tenha esses aminoácidos. Eles também possuem ácidos graxos que são essenciais, ou seja, a gordura é necessário também para que eles tenham uma boa alimentação. E a partir daí, nós fizemos uma pesquisa para poder identificar toda essa relação do alimento nutricional com a saúde dos animais. E para isso, nós convidamos o doutor Gabriel, que vai nos auxiliar falando um pouco sobre esse momento, né, do que é necessário para a nutrição desses peixes. A gente elaborou, 5 perguntas para ele e ele vai nos ajudar com essas respostas e vai estar nos orientando, como fazer para a gente criar, desde lá dos alevinos, da primeira fase até a engorda. Na fase de reprodução, os peixes recebem algum tipo de suplemento alimentar na ração? Meu nome é Gabriel Pisiolo, sou médico veterinário formado na PUC Minas Betim. Trabalho em pisciculturas em Morada Nova de Minas. Trabalho aí desde a fase de alevinos, até a fase de engorda. E hoje eu venho convidado pelas meninas para apresentar para vocês um pouco sobre nutrição de tilápias em sistema intensivo. Os reprodutores, eles recebem uma dieta específica e balanceada com rações comerciais, com níveis de proteína e aminoácidos específicos para explorarem a capacidade total de reprodução desses animais. Normalmente essa ração não é ofertada de forma excessiva, pois esses animais não podem atingir a hipertrofia, e sim uma mantença, E outro, a gente pode sim fazer a suplementação dessa ração utilizando produtos homeopáticos, dentre outros, mas justamente para explorarem ainda mais a capacidade reprodutiva desses reprodutores. A importância da nutrição das tilápias consiste não só na ração, eles também consomem alimentos naturais. E isso aí a gente vai observar muito na fase alevina, que o Dr. Gabriel vai nos orientar quanto a isso. Na fase de larva, qual a indicação alimentar para estes peixes? Após a coleta dos ovos, eles são levados até o laboratório, onde é feita a incubação artificial, e lá eles são mantidos até a reabsorção completa do saco vitelínico. Logo após a reabsorção do saco vitelínico, esses peixes são transferidos para os tanques, onde é feita a alimentação exógena, utilizando rações comerciais com níveis altíssimos de proteína, como níveis aí de 50% até 56% de proteína, e também contendo altos teores de aminoácidos essenciais como a lisina e a metionina. Esses animais feito o arraçoamento, a alimentação de forma rigorosamente controlada, pois nessas fases iniciais é que a gente explora o processo produtivo desses animais. Em relação aos alevinos, quanto tempo eles permanecem nos tanques? E qual o tipo de ração que eles consomem? Da fase de pós-larva até alevino, esses animais são mantidos na propriedade de cria por cerca de 30 dias, onde o peso médio desses animais gira em torno aí de 2 a 3 gramas. Esses animais são mantidos em tanques circulares,
onde a qualidade de água, temperatura e os parâmetros totais são rigorosamente controlados, e a alimentação desses animais ela é feita via tratadores automáticos com rações microextrusadas por até 50 vezes no dia. Essas rações aí giram com proteínas também muito altas, que variam também entre 50% e 48%. E depois dessa fase, eles são vendidos e já vão para o processo de recria. Ao se tornarem alevinos juvenis, há a introdução de suplementos vitamínicos na ração ou não? E por quê? A fase de recria das tilápias é considerado uma fase muito importante no processo produtivo, pois nessa fase os animais têm números de conversão alimentar altíssimos, muito elevados. Então, animais podem crescer aí até 10 vezes o seu peso corporal, passando assim, por exemplo, de 5 até 50 gramas em 4 semanas. Então, ele tem um processo de conversão alimentar muito alto. Nessa fase, as rações elas podem ser suplementadas, como, por exemplo, o uso de óleos essenciais, ácido orgânico, e isso é para melhorar a palatabilidade, a digestibilidade e também aumentar e melhorar a parte imunológica do animal, preparando ele, né, para os desafios que ele vai encontrar aí na sua vida pela frente, pois nessa fase os animais ainda estão em processo intensivo fechado e logo em sequência, né, já na fase de engorda, eles já vão se encontrar em locais abertos, por exemplo, em Morada Nova, nas represas. São utilizadas rações com teor médio de proteína de 32%, rações aí com granulometria de 5 a 8 milímetros, e esses animais são arraçoados de 3 a 4 vezes ao dia, até a sua fase de abate. O abate normalmente ele acontece aí com o peso médio dos animais, né, em torno de 900 gramas. É importante informar que Minas Gerais é o maior produtor de tilápia do Brasil e que Morada Nova de Minas é um dos maiores produtores de tilápia do país. O maior produtor, porque Minas fica em segundo, é o estado do Paraná. Mas o grau de importância da produção de tilápia aqui em Minas é muito grande, porque é uma carne muito saborosa. O investimento que eles fazem com relação à produção do próprio peixe, na sexagem, quando eles estão separando lá para separar o que vai ser macho, o que vai ser fêmea. Lembrando que todos os peixes que vão para o tanque, nesse período de sexagem, separação de sexo, são animais machos. As fêmeas ficam somente para produção ou reprodução. E eles têm um cuidado muito grande com a questão do ambiente, com a questão da temperatura que eles vivem, é tudo controlado. Esses animais, ou seja, esses peixes, eles só vão para os tanques quando eles estão com o ambiente controlado, então é tudo climatizado. Eles prezam muito pelo bem-estar dos peixes quando eles estão nesses tanques, em relação ao oxigênio, em relação à alimentação que é oferecido a esses peixes. E eles vão trocando os tanques pelas fases. Na fase 1, eles ficam em tanques que são em quantidade maiores, porque eles ainda são larvas, aí eles vão mudando os tanques. Na fase final, quando eles chegam na fase de engorda, né, que já está indo para o abate, são 5.000 peixes dentro de tanques muito profundos, e eles ficam em ambiente externo, aberto, ou seja, ficam lá na represa de Três Marias, no Rio, e eles são criados em um ambiente aberto. Então, o que a gente observa é que em Minas Gerais a criação de peixe é muito séria, e eles têm muito cuidado, eles prezam muito pelo bem-estar desses peixes. E a gente está falando de Minas porque é onde nós conhecemos, mas é sabido que em todo o Brasil há criações de peixes e eles seguem padrões rigorosos de qualidade, inclusive com questão de vacinação, que isso é muito importante. E os nossos peixes, né, que nós tivemos a oportunidade de conhecer carinhosamente, são nossos, que nós estivemos lá conhecendo, podemos acompanhar todo esse processo. Então isso é muito importante. E estamos deixando aqui registrado que, enquanto futuras médicas veterinárias, a piscicultura é muito importante. Alguns momentos as pessoas prisam mais a questão
dos pequenos animais ou dos grandes animais, mas os peixes também, assim como os animais silvestres, são importantes. Então, é um caminho novo, que cabe aqui muito conhecimento, muito aprendizado, e para aqueles profissionais que desejarem adentrar nessa carreira, a piscicultura é uma boa investida. E sucesso. Eu queria, assim, junto com o grupo, tá agradecendo de coração ao senhor Ailton, que nos recebeu lá de braços abertos, ao Marquinhos, também da Multifish, que nos recebeu também, e todos os tratadores, o pessoal lá que nos recebeu, assim, de braços abertos, nos orientou, tirou nossas dúvidas, e assim, Morada Nova está assim, no nosso coração, entendeu? Então, recomendo, e a todo mundo que tiver oportunidade, vai lá para conhecer, porque você vendo de perto é outro nível, é outra visão que a gente tem. Então, valeu, gostei muito, em breve estarei aí de volta. Beijo! Tchau, gente. Obrigada.